Estamos gravando, a gente está começando a partir de agora, então, a gente trazer alguns pontos de discussão de música litúrgica. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Cecília, rogai por nós. Muito bem. Trazendo então um pouquinho, eu estou com algumas anotações do que a gente andou conversando. A ideia então é a gente começar a conversar algumas coisas em relação à música litúrgica, a estrutura de música litúrgica. Perfeito? Ok. Vamos lá então. Primeiro ponto, a gente falar sobre o equilíbrio necessário, a escuta como ponto de equilíbrio para a música litúrgica. Vocês dois têm experiência com composição e regência, eu sou um mero executor. O que vocês entendem, trazem para a gente como questão, como a grande deficiência que a gente tem hoje enquanto ouvintes de música? Vamos esquecer um pouco a questão da liturgia enquanto ato grande de louvor a Deus, como o ponto maior do ser humano de busca da adoração, se encontra na liturgia, ponto pacífico. Porém, o que vocês trazem de discussão das dificuldades que nós temos hoje em relação à escuta? Se o Leandro me permitir, posso começar, amigo? Pode. Eu acho assim, o Márcio e amigos, Leandro, enfim, a gente tem um problema que eu acho que é crônico, que é difícil de ser resolvido, mas que é preciso dar alguns passos. A gente tem muito, e aqui eu vou entrar em algo que, enquanto eu comecei a estudar liturgia, não faz tanto tempo assim, eu acho que vocês dois, de repente, entendem até mais de liturgia do que eu. Mas eu mexo com música há muito tempo, estudei música e tal. O que eu vejo é que assim, a liturgia ela tem... eu vou partir daquilo que a gente mais tem na retina, que é o espaço sagrado, né? A arquitetura. A arquitetura de uma igreja não é uma arquitetura qualquer, né? Você tem uma ordem ali e você tem um espaço que tem que ser sagrado. Essa ideia de espaço sagrado, para a gente, para nós que somos católicos, ela é bastante cara, né? Importante, mas a gente só tem isso no aspecto visual, né? Mas o espaço sagrado, a gente pode trabalhar também com a ideia de espaço sonoro sagrado, percebe? Então, da mesma maneira que eu não posso fazer um templo de qualquer maneira, eu não posso cantar qualquer coisa, percebe? E eu só vou ter essa percepção de que eu não posso cantar qualquer coisa se eu tiver a percepção do que é o sagrado com relação à música, né? Uhum. Ou seja, a música enquanto arte, ela é a busca do belo, mas não um deleite em si mesmo, ela tem uma função. E a função é levar a adoração, é levar a contemplação de Deus, né? Essa é a função, a música litúrgica mais ainda, né? Então, se a gente não trabalha com essa ideia de que naquele espaço existe uma música própria, propícia para a celebração litúrgica, a gente perde totalmente o foco, né? E aí é um problema porque a música hoje a gente ouve como algo que é um fim em si mesmo, né? Dificilmente você vê alguém dizendo, olha, eu vou rezar, né? Eu vou rezar aqui um terço, vou rezar e eu vou colocar uma música de fundo. Que música eu colocaria? O gregoriano, o polifônico litúrgico, só, né? Por que na igreja é diferente? Percebe? Eu não estou aqui dizendo que só se possa hoje cantar esse tipo de música, a gente não está nesse nível, né? Mas veja que a música ela tem uma função na liturgia que é a mesma função da arquitetura do belo, não é um belo qualquer, né? E aí a gente tem que evitar certas coisas. E eu acho que o grande problema nós músicos, é que nós não estamos acostumados a ouvir a música
que se refere a Deus, que remete a Deus. Então, nós ouvimos no nosso dia a dia apenas as músicas bonitas em si mesmas, né? Que são um fim em si mesmo. Aí, quando a gente vai para a liturgia, a gente leva essas músicas, esses ritmos, essa estrutura musical. A gente pode falar mais dessa estrutura musical no decorrer dessa conversa nossa. Mas eu acho que o grande mote, né? o grande segredo é entender que no espaço sagrado eu tenho o sagrado visual e o sagrado auditivo. Eu não posso ter um espaço sagrado, uma arquitetura que eleva o altar, por exemplo, a gente vê na maioria das paróquias, né, que o altar está num lugar mais elevado, né, porque o principal da nossa igreja é o altar, é onde acontece o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, se renova na Eucaristia, e eu vou cantar uma música que não é compatível com o espaço sagrado. Eu preciso harmonizar o espaço visual sagrado com o espaço sonoro sagrado, né? E o espaço sonoro sagrado não é o espaço secular, não é? A estrutura rítmica, a estrutura melódica e as letras, elas não são um fim em si mesmo. Não adianta ser bonitinho, né? Não adianta ser bonito apenas, belo, pode ser belíssimo, mas tem uma função, tem que levar a rezar. E que tipo de música leva a rezar? Muitas das que a gente costuma tocar nas liturgias, infelizmente não leva, né? É isso que eu penso. Fazer um primeiro passo aqui, né? Sim. Leandro? Posso? Claro, deve. O Fermata falou muito bem sobre o belo, sobre a beleza da arte sacra. É uma reflexão e tanto, né? A gente poderia ficar horas falando só disso. Hoje acontece na sociedade, eu digo, não é só na igreja, em todos os espaços da sociedade, acontece uma relativização do belo. Então, tudo virou arte, tudo virou belo. E isso criou uma dificuldade muito grande. Se a gente pegar o contexto da igreja, a gente não vai conseguir aprofundar isso aqui, não é objetivo, né? Mas se você pegar a igreja oriental, ela cultiva isso. Inclusive, Fermata, foi a Fernanda Costa, lá de Jacareí, que é uma leiga consagrada, que é especializada em espaço sagrado. Ela falou, em uma formação dela, eu joguei para música, porque ela falou assim: quem é o centro da liturgia? E ela deu os exemplos das igrejas que colocam imagem de santo em excesso e aí tira o Cristo. E aí ela faz toda uma assessoria. E ela disse uma coisa muito importante que eu utilizo nas formações hoje. Ela fala assim, a palavra Deus criou o mundo, e cada dia que ele fazia, ele fala o quê? E ele viu que era bom. Uhum. Só que esse bom não é um bom que se resume, acabou, é bom. Mas é um bom de beleza e verdade simultaneamente. É o que o Fermata falou. É o que o Fernando disse pra gente aí. A beleza e a verdade... Pode chamar de Fermata, viu? Pode ser. Pode então chamar tá bom, de Fermata, adotei. Tá bom, Luiz Fernando Fermata da Costa. Então, o bom, o belo e a verdade, elas precisam caminhar. E eu preparei um texto aqui pequeno, Márcio e Fernando, que resume um pouco desse bate-papo inicial nosso. Uhum. Palavras do Papa João Paulo II a respeito da formação. Que eu acho que o ponto-chave de todos nós é formação. É formação. Porque eu percebo, quando você roda as paróquias, igual eu rodei por aí, as pessoas falam assim, mas a gente não tem formação, né? As pessoas questionam, mas não se promove formação. E eu caminhando nas outras dioceses ao redor da nossa, e em outras dioceses que eu já rodei, Pernambuco, no Mato Grosso, Lucas do Rio Verde, Osasco, Carapicuíba, São Paulo, eu percebo que a nossa diocese, formação, ela promove. Ela promove uma ampla formação. O que acontece é que a formação, ela não tem a aceitação. Eu acho que o grande problema nosso inicial é esse. Porque eu percebo que as pessoas querem fazer formação, mas elas querem ouvir aquilo que embasa o erro delas. Porque a música da moda, e eu nem quero criar tanta polêmica aqui nesse primeiro bate-papo, tá, gente? Não quero criar polêmica, não quero. Mas, assim, eu acho que o eixo principal nosso é esse, porque, assim, se eu falar assim, todo o conhecimento que o Márcio tem em liturgia, a gente vai ficar um tempão conversando aqui. O Fermata também.
O meu é bem nulo, viu? Pode seguir em frente. Então, e aí o que acontece? E eu percebo assim que não é isso que se mede o nosso serviço, né? Uhum. Você pode ter faculdade, você pode ter mil coisas, mas como isso faz chegar nas pessoas? É essa a grande dificuldade da gente, as formas. João Paulo II disse: o aspecto musical das celebrações, portanto, não pode ser relegado nem à improvisação, nem ao arbítrio de pessoas individualmente, mas há de ser confiado a uma direção harmoniosa, no respeito pelas normas e competências, como um significativo fruto de uma formação litúrgica adequada. Também nesse campo, portanto, se evidencia a urgência de promover uma formação sólida, quer dos pastores, quer dos fiéis leigos. Eu vou repetir o finalzinho. Quer dos pastores, quer dos fiéis leigos. Olha, não sou eu que estou dizendo. João Paulo II que disse isso. Antes que alguém fale assim, olha, o Leandro São João está Paulo falando... II, né? São João Então, Paulo, bem lembrado. São João Paulo II. São João Paulo II, isso aí. Então, Leandro, verdade... e Márcio, Uhum. Assim, o grande problema que eu vejo com relação à formação é verdade, a diocese nossa, ela promove uma formação litúrgica sólida, né? O grande problema é a distância de quem está preparado para esse material. Com relação aos músicos, que é aquilo que nos importa aqui, as pessoas, eles não têm essa formação, né? E se você começa, às vezes, com uma formação muito mais elevada do seu ponto de vista litúrgico, isso acaba desanimando, que não entendem, às vezes, nem a linguagem, né? Uhum. Nem a linguagem litúrgica. Então, assim, a gente precisa preparar melhor esse caminho, né? E eu queria, assim, fazer um adendo aqui sobre arte litúrgica. Você tocou na arte litúrgica também, né? A gente falou da arquitetura. A gente precisa saber que, assim, a música está nesse quadro, nesse conjunto que a gente chama arte litúrgica, o belo. Você falou dos transcendentais, né? O bom, o belo e o justo, o verdadeiro. Eles são conversíveis. Um é o outro é um implica no outro, né? Enfim, a gente... o belo na liturgia, ele não é um belo em si mesmo, né? Ele é um belo por participação no grande belo, no belo por excelência, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o próprio Deus. Então, assim, não é um belo em si mesmo. Ele é um belo que é uma participação na beleza divina, né? Então, é um belo que tem um porquê, ele tem um objetivo, né? Eu insisto nessa tecla, que não é algo bonito porque é bonito, né? A música litúrgica, ela é bela, ela é bonita, e ela tem como função e objetivo, e por isso ela é mais sublime ainda, nos levar à contemplação do mistério que está sendo celebrado. A participação, até mais do que a contemplação, a participação ativa, né, no mistério que está sendo celebrado. E eu faria aqui uma comparação com uma escultura, né? Uma escultura, ela pode ser belíssima, mas se você não olhar para ela e não sentir vontade de rezar, né? Ela não é adequada ao espaço litúrgico. A música é a mesma coisa, ela pode ser muito bonita, mas pode ser até a letra litúrgica, mas se ela não tem uma estrutura que leve você a rezar, você ficar com vontade de rezar, é porque ela não está adequada, né? 100% à celebração. Eu faço aqui a comparação com o anjo, né? A gente já vê aqueles anjos fofinhos, bonitinhos, bochechudinhos. Aquilo para uma catequese, para uma criança, para a mãe falar do anjo da guarda, beleza, válido. Mas se olhar para aquilo num altar, né, num espaço da igreja, você vai se ajoelhar e rezar para o seu anjo, o anjo daquele, é difícil, né? É uma relação mais afetiva. Pode ser mais bonito que for, né? Mas não tem a função litúrgica, a função de elevar a alma a Deus. E essa é a grande função da música litúrgica, elevar a alma a Deus, né? Sobretudo no momento que está sendo celebrado. E aí eu acho que os nossos músicos, Leandro, eles têm uma dificuldade, porque eles não têm o hábito de escutar músicas que tenham a estrutura melódica, harmônica
né? Sim. Rítmica que É isso mesmo. leve a rezar, que leve a contemplar o mistério. Então, o que acontece? A pessoa tem muito boa vontade, mas está com a cabeça cheia de rock and roll, de choro, de valsa, né? E de sambinhas. E aí, o que acontece? Eu não estou falando mal desses estilos, não é isso. A gente deve ouvir também. Mas, se você só fica nisso, no momento de compor, você vai compor uma música que você ter até a letra adequada, que é a maior das boas intenções. Mas o resultado final acaba sendo uma música que não leva à oração, não leva à contemplação e à participação ativa do mistério na liturgia. Esse é o grande problema, né? Então, assim, eu acho que os nossos músicos eles deveriam se acostumar a ouvir, sobretudo rezando, né? Eu vou rezar um terço. Coloca um canto gregoriano de fundo, né? Coloca um Marco Frisina de fundo, enfim, alguma música que seja adequada a levar o espírito à oração, né? E dessa maneira a gente consegue que quando esse músico for compor para Deus, ele vai entrar em sintonia com Deus e essas melodias essas estruturas rítmicas já vão que já povoaram a memória dele e vão inspirar a compor algo mais adequado à finalidade, né? É isso que eu penso. Sim, Márcio e Fernando, eu volto a falar sobre a relativização da arte, porque o que acontece com um jovem que nunca teve o contato, ou mais que o contato, já estudou um pouquinho, né, sobre a música sacra, verdadeira, a polifonia e o canto gregoriano, principalmente esses dois grandes ícones da música litúrgica, o canto gregoriano e a polifonia sacra. Normalmente as pessoas elas falam assim, essas músicas são músicas mortas. Então isso tem a ver com o que você está falando, porque ele não está acostumado. Ele não está acostumado com aquele ambiente. E outra coisa, ele não entende o significado. Ele não sabe que essa música ela foi capaz de manter a fé da gente do período lá no período de São Gregório, de Santo Agostinho. Então, a riqueza do texto, é por isso que eu falo que há uma interpretação errada dos documentos do Concílio Vaticano II. O Sacrosanto Concílio número 121 vai dar orientações para o compositor. E lá ele vai dizer assim, que a sua composição ela seja um reflexo baseado nas orientações da Igreja. Eu estou resumindo, se tiver o Sacrosanto Concílio, dá para você consultar. 121. Ele vai falar assim, e tem que ser baseado na doutrina. Você não pode pegar do nada e criar. E aí o que acontece? É a relativização. E essa relativização faz com que a pessoa, o gênero musical é o que ele escuta. Então é o que ele acostumou fazer e ele faz. Aí o Fermata disse muito bem, ele usa o texto certinho, perfeito, o texto está lá, está no missal, Glória. Porém, o ritmo que ele utiliza é um ritmo que não parece com a igreja. Aí eu finalizo esse trecho meu dizendo a frase do grande compositor que viveu antes, durante, está vivo até hoje, com 86 anos, o padre Gracinha, padre José Weber. Ele deu uma formação em São Paulo, eu tive a alegria de auxiliá-lo, e no final ele disse uma frase que eu falo que fechou com chave de ouro a formação. Ele disse assim, se você vai numa festa, você espera ouvir música de festa. Se você vai num concerto de música erudita, você espera ouvir música erudita. Mas se você vai na igreja, você espera ouvir música da igreja. Se a música que está tocando na igreja ela não está te levando a essa contemplação que o Fermata contou aí, então alguma coisa está errada na questão do gênero musical. Então eu vou para as palmas, eu vou para a dança, e algumas vezes a gente percebe até uma certa sensualidade, e aí o que acontece? A gente não atinge o objetivo do canto, que é estar a serviço da palavra de Deus. Leandro, deixa eu só assim, complementar. Não é um problema de grau isso aí, tá entendendo? É um problema de gênero, de espécie mesmo. O tipo de música é inadequado. Não há o que fazer numa música cujo ritmo, melodia sejam inadequados para torná-la litúrgica. Não há o que fazer. Percebe? Eu posso ter um problema de grau no seguinte sentido, ela pode ser mais ou menos executada de acordo ali, enfim, eu posso tentar dar uma melhorada, mas ela não vai se tornar litúrgica. O problema não é de grau, de maior ou menor, o problema é de tipo, é de espécie mesmo. Percebe?
De modo que, assim, uma música inadequada, ela é inadequada, ponto. Entendeu? É óbvio, né? Aí eu queria também, se você me permite, a gente precisa ter consciência também que a natureza não dá saltos, né? A gente se afastou tanto, mas tanto, daquilo que era que a igreja mesmo preconiza com relação à liturgia no Brasil e por consequência também em São José dos Campos, que não dá também para querer exigir um salto enorme dos músicos, né? Um retorno Sim. muito difícil. Então a gente precisa de trazer de maneira gradual, lenta muitas vezes, gradativa, mas contínua, né? Não pode parar o trabalho, não pode abrir, pode tocar qualquer coisa, não é assim, né? Mas é isso mesmo que você estava falando. Eu só queria pontuar que não é um problema de grau, é o tipo de música, não dá, não encaixa, não adianta. Tem um ponto de observação que da fala do Leandro, onde ele disse o seguinte, que as pessoas consideram algo morto, algo ultrapassado, algo antigo. Eu acho que a gente só considera algo antigo a partir do momento que a gente não consome, a partir do momento que a gente não pratica. Aquilo fica na estante, aquilo vai ficando guardado. Um Pai exemplo, Nosso por é antigo exemplo, pra caramba, né? E é mais usado todo dia. Um exemplo, esse livro aqui, Saltério Monástico, do Mosteiro de Ressurreição, Ponta Grossa. Todas composições novas, são composições algumas não têm 20 anos. Então, E são cantos muito bonitos, fáceis de cantar, né, do mosteiro. sim, São melodias muito simples de fazer. em português, compostas em português, que existe essa... Muitos temem, por exemplo, isso é cantado em latim. Não é essa a preocupação, porque a estrutura da composição foi feita já para o próprio idioma. A distribuição de sílabas em cada uma das composições foram feitas pensando na língua portuguesa. Então, não é desculpa. O próprio idioma não é questão de desculpa. Viu, Márcio? E assim, quando o documento Traduzione Sollicitude diz que o ideal é o canto gregoriano, e o canto gregoriano ele tem que ser em latim, nós tivemos uma formação, eu e o Leandro, tivemos o grato privilégio de ter uma formação com o Monsenhor Marco Frisina, em São Paulo. Né? E ele nos apontava, ele que é uma sumidade no que se refere ao canto litúrgico hoje, né? Ele nos recordava daquilo em que o canto gregoriano é normativo, né, no canto litúrgico, né? E ele dizia o seguinte: a letra é o principal, né? A letra tem que ser necessariamente aquilo que o Leandro estava dizendo, tem que ser necessariamente ou extraída das Sagradas Escrituras ou da tradição da igreja, né? Da doutrina da igreja. Não se canta outra coisa na liturgia, né? Se canta isso, ponto. Sim. A estrutura melódica acompanha a letra, ela tem que combinar, digamos assim, com a letra. Se a letra ela é um aleluia, tem que ser solene, tem que ser forte, né? Se a letra é um salmo, por exemplo, penitencial, tem que ter uma tonalidade, uma entonação penitencial, um modo menor, um modo grego, dórico, enfim. Precisa desse detalhe. A tessitura, ou seja, as notas não podem ser nem muito agudas, nem muito grave, que é um canto para assembleia. Sim. Saltos mirabolantes não podem ter, difíceis de cantar. O canto gregoriano é aquela escadinha que sobe e desce, né? É algo fácil de entoar. Quando você pega o jeito ali, é fácil de entoar, né? Então, assim, a melodia, a harmonia tem que ser simples, né? Sim. Porque assim acontece o seguinte, a gente precisa falar de espaço sagrado, de levar a oração. Quando eu pego uma melodia que pode ser até adequada, tá? E de acordo com a letra, uma letra da Sagrada Escritura, tudo certinho. Mas eu coloco um ritmo e uma harmonia muito pernóstica, muito cheia de dissonâncias e tal, e eu coloco um ritmo muito muito apelativo, sincopado, o que acontece? A melodia e o ritmo vão tirar a atenção necessariamente da letra
né? O ritmo e a harmonia tiram a atenção da melodia e da letra, que são o principal da liturgia, percebe? Então, existe uma diferença muito grande de cantar com o povo e cantar pro povo. Exatamente. E outra coisa também que precisa ser um pouco bem trabalhada. Às vezes a gente acha que, eu vejo nas nossas paróquias, não só na minha, que é a sua também, mas em várias, o Leandro pode confirmar, uma espécie de topa tudo pela participação do povo. Desculpa, por participar não é cantar junto simplesmente apenas, né? Participar também é você se recolher e contemplar, ouvir aquilo rezando, né? E o povo gosta da música litúrgica bem cantada. O povo tem sede. A gente não tem problema quando faz isso com o povo jovens, inclusive, né? Com esses a gente não tem problema, né? A gente às vezes sente alguma dificuldade aí, eu não quero entrar nesse mérito, com alguns sacerdotes, com algumas lideranças, né? Mas o povo grosso, a massa mesmo que vai aquela senhorazinha ou aquele jovem que vai à missa, eles não têm muito pelo contrário. Quando se canta algo litúrgico, eles gostam, né? Sim. Mas o importante é isso, a harmonia e a melodia, a harmonia e o ritmo, eles não podem tirar a atenção, né? Enfraquecer, desviar a atenção da melodia e da letra, que são o principal, né? Existe essa mística de que grandes corais ou grandes bandas, coisas, existe esse folclore que foi criado de que não, é algo inacessível, é algo próprio de grandes catedrais. Não, isso vem de uma realidade não muito distante, onde não havia canto. A realidade de uma missa rezada era muito mais comum nas nossas paróquias do que a gente imagina. Isso falando coisa de até 50 anos atrás. A gente tinha muito mais missas rezadas do que corais. Então, hoje, pontuando a necessidade que nós temos da formação para essas pessoas, já é um avanço nós termos tantas pessoas dispostas a tocar. É questão de rever a qualidade. Minha opinião, fazer uma releitura dessa qualidade, submeter essas pessoas a submeter é uma palavra pesada, mas submeter essas pessoas a uma formação, algo contínuo, porque eu penso que o seguinte, a Santa Missa é algo tão estruturado já para que tudo dê certo. Você tem uma antífona de entrada própria para aquele dia, para aquela missa. Então não há invenção, há um texto pronto para aquilo ali. Basta conhecer qual é a receita daquele bolo que você vai fazer naquele dia. Entendeu? É um desrespeito da minha parte comparar a liturgia com uma receita de bolo, mas basicamente é como funciona. A igreja já preparou isso para a gente de uma forma super dinâmica. Então, partir para a formação e o povo aceitar essa necessidade de formação. Ô, Márcio, Vai, pode ir. O que eu penso também é que, assim, a gente fica numa situação o Fernando disse muito bem quando ele falou sobre as pessoas, elas acostumam, então os nossos passos, eles são muito lentos mesmo. As pessoas se acostumaram tanto com isso, que acontece assim, a paróquia que começa a organizar a música litúrgica de uma forma mais coerente, o que o músico faz, na maioria das vezes? Ele muda de paróquia. Em Osasco, a diocese de Osasco, a diocese que eu trabalhei há muitos anos, eu via isso acontecer, mas aqui na nossa diocese isso acontece demais. É muita gente que muda de paróquia, porque às vezes o padre, ele quer organizar um pouco a música, mas a pessoa vai na outra paróquia com o pensamento assim, na outra paróquia eu posso cantar determinada música. Então, eu concordo, até a sua comparação com a receita de bolo. A liturgia, realmente, ela tem tudo bonitinho. Tem o ano litúrgico, tem o tempo litúrgico, tem as músicas que acompanham o rito, tem as músicas que constituem o rito. Então, assim, as partes consideradas o ordinário da missa, as partes fixas, está tudo escrito. Então, as pessoas começam a abrir exceção. Puxa vida,
glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amado. Ah, vamos colocar aqui, glória a Deus porque nós somos livres. Aí o que acontece? Determinado lugar fez esse canto, ninguém disse não e todo mundo cantou. Aí as pessoas já santificaram a música. Fala assim, ah, não, essa música é litúrgica porque o povo gosta. Coloca o povo na frente, ou se não, fala assim, ah, o padre ouviu e não falou nada. Então, esse tipo de coisa vai demorar muito tempo para que a gente mude isso. Eu sempre falo, existem algumas formas de você aprender ou de ensinar, né? Orientar a ler os bons livros é uma coisa, né? Você individual vai estudar. Segunda coisa é formação, é dar formação. Onde me chamam, eu vou. E a terceira forma é fazer o certo, é não abrir mão, igual o Fernata falou, não abrir mão. Eu quanto regente do coro diocesano Irmã Miriam Terezinha Colling, nós não abrimos mão de não cantar a liturgia. Então, assim, quando as pessoas nos convidam, olha, eu gostaria que você cantasse na minha ordenação, ó, vai ter uma missa em tal lugar. Ah, mas estão querendo que cante esse canto. Aí eu já falo, olha, o coro canta, porém, a gente não canta fora da liturgia. Porque é uma forma de ensinar também fazer o certo. Porque normalmente as pessoas elas falam assim, ah, mas isso não funciona, isso o povo não vai cantar. O Fermata disse outra coisa muito importante, é que o povo aceita, sim. O povo aceita. Quando você canta lá, Salve Regina, Mater Misericordiae, pelo menos como uma reserva simbólica, o povo vai ouvir aquilo, aquilo tem cara de igreja, aquela música tem cara, ah, mas eu não entendi nada que falou que está em latim. O povo antigo sabe que é a Salve Regina, o povo antigo sabe. E aquilo te leva para uma veneração muito saudável à Nossa Senhora, o respeito. Então, o que acontece? Então, o povo, essa história que o povo não gosta, ou que o povo não aceita, isso não é verdade. O povo, ele se alimenta do que a gente vai entregando para ele. Então, a nossa responsabilidade como ministros de música, servidores de música, não é isso? Que todo mundo gosta do nome ministro. Mas quando eu falo que eu sou o ministro de música, que o coral é um ministério de música, peraí, é um ministério para quê? Para onde? Por quê? Porque o que acontece? Ele tem que seguir o que a igreja orienta. Então, assim, eu, como coordenador do coral, como regente do coro, eu não abro mão de cantar certinho, de cantar a liturgia certinho, até para que as outras pessoas, o Fernando hoje, ele é o coordenador diocesano. Antes dele era eu que era o coordenador. Então, até para que as pessoas olhem e falem, puxa vida, funciona, em tal paróquia funciona. Então, nós temos que não abrir mão mesmo. Eu canto num grupo de 2 pessoas, eu preciso melhorar. Eu vou dar uma olhada na antífona de entrada, eu vou olhar a antífona de comunhão, porque isso vai ser, você pegar como é cristológico, antífona de entrada, antífona da comunhão, o próprio salmo responsorial e o evangelho do dia, você vai perceber como tem uma simbiose ali apontando para o mesmo centro que é Jesus Cristo. Então, por mais que para a gente, para nós 3 aqui, é óbvio, para aquela pessoa que acostumou na cultura da paróquia dele, que vem lá desde pequenininho tocando, que todos nós passamos por isso, de tocar o violão lá na sua comunidade, só que chegou um determinado momento, a gente começou a querer mais, a ter sede demais. E a partir do momento que você pega as orientações da igreja, aí parece que você fica assim, cai como se fosse uma escama do teu olho, você encontra um mundo maravilhoso. E quanto mais você estuda, mais você quer saborear dessa riqueza que é a liturgia da igreja. Quem já experimentou sabe, né, Leandro? E Marcos? Sim. Como é bom você cantar a liturgia e não na liturgia. Sim. Como é bom, como é profundo você participar do mistério cantando um cântico adequado, cantando um cântico que te toca a alma, que te faz participante do mistério, né? Eu lia, para essa live aqui, eu li alguns trabalhos aí de liturgia, e eu li, não me lembro qual foi o artigo na internet, mas eu li que Santo Agostinho, ele, num determinado momento, ele compara, ele pega aquela passagem de Coríntios, que nós somos membros do corpo de Cristo, e ele faz, aliás, minto,
eu li isso na Suma Teológica, né? Numa das respostas, numa das questões, se cita Santo Agostinho, dizendo que, fazendo uma comparação, ele, quando fala da Eucaristia, ele fala dessa passagem do corpo, de que nós somos o corpo de Cristo, o Cristo é a cabeça, né? E ele diz que, de alguma maneira, a gente também é a Eucaristia, né? E fala isso com relação também ao nosso sacrifício, que se une ao grande sacrifício que é Jesus Cristo, né? As nossas abutres, em que isso acontece no ofertório, ou na apresentação das oferendas, né? Uhum. Que o padre recolhe também a vida dos fiéis, né? A labuta dos fiéis da semana para entregar ao nosso Senhor Jesus Cristo, para entregar a Deus, né? Para o nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente pode também fazer uma leitura disso dizendo o seguinte: na missa, é Cristo quem canta, é o corpo de Cristo, a igreja que está cantando, né? De modo que, assim, não dá para cantar qualquer coisa. Jesus não vai cantar qualquer coisa, percebe? Então, Jesus, se a igreja é o corpo místico de Cristo, Jesus vai cantar o que é da igreja. O corpo místico de Cristo... O corpo não pode destoar da cabeça. Não entendeu? Então, assim, é claro, a gente tem algumas dificuldades, e essas dificuldades são contingentes, são do tempo que a gente vive, né? Da crise litúrgica que a igreja vive. Isso não é segredo para ninguém, qualquer um que tenha visto e lido que os papas mais recentes escrevem, Bento XVI, próprio São João Paulo II, aí citado pelo Leandro, na Eclésia Eucaristia, ele pontua isso, né? Sempre tem uma correção falando, o cardeal Sara hoje fala muito acerca disso. Esse tempo que a gente vive, ele é um pouco conturbado, mas é o tempo que Deus escolheu para estarmos aqui, né? Então, assim, eu sei que a gente está muito longe daquilo que é liturgicamente ideal, ou que a gente pensa, né, que é liturgicamente ideal. Mas o importante é estarmos caminhando. E, nesse sentido, eu tenho um bom... eu sou otimista bastante, né? Quando eu vejo as novas comunidades aí, ligadas à renovação carismática ou à espiritualidade, né, que eu chamo de pentecostalismo católico, compondo músicas que tem a letra do missal, eu fico muito feliz. Pode ter uma melodia, um ritmo lá que não seja adequado, mas, assim, se olhar para o que faziam há 15, 20 anos atrás e é o que se faz hoje, a gente teve um passo de gigante, né? Sim. Sinal que a gente está caminhando. E isso é muito bom, né? Muito 10 bom. anos atrás, a gente não imaginava umas paróquias usando a palavra Kyrie. Pois é. 30 anos hoje atrás, você tinha, ao invés do salmo responsorial, você tinha o canto de meditação. Sim. Exatamente. Abuso litúrgico total. Isso não era previsto em lugar nenhum. Isso simplesmente foi adotado e virou moda. E usava-se. Cantava qualquer coisa, né? Qualquer coisa. Pegava uma música... É isso mesmo. Quem mais tinha discernimento pegava uma música que combinava com a leitura, né? Quem mais tinha discernimento. Mas podia ser qualquer uma. É isso mesmo. Exatamente. E aí, Leandro, eu queria te dizer o seguinte. Você estava falando das pessoas que às vezes vira moda e canta e tal. Eu achei interessante que a gente fez uma formação com Adenor, ele dizendo que, e você que é bastante ligado à irmã Miriam, né? A conheceu pessoalmente, é meio que filho espiritual dela, digamos assim, no que se refere à música litúrgica. É interessante que ele mesmo dizia, e você também já disse isso algumas vezes, que algumas músicas que ela fazia no começo, né, quando ela começou, ela no final falava, puxa vida, eu fazia era tudo errado, não é isso? Fala um pouco isso disso mesmo. pra gente. Porque assim, a gente tem que ver que as pessoas que são de Deus, elas põem a mão na consciência e elas vão caminhando, né? Exatamente. Como a igreja está caminhando. Isso, eu sempre falo, são gestos de humildade, né? Eu sempre dou exemplo, 2 gestos de humildade desse meio de composição. Um deles é o Padre Weber. O Padre Weber, ele fala 7 línguas diferentes e ele tem 4 ou 5 faculdades, e 3 em Roma. E o que acontece? Ele, no auge da sua composição, da sua maturidade de composição de músico, ele é verbita,
a ordem falou para ele, olha, eu estou precisando de você lá em Iguape para ser pároco numa comunidade pequena de pescadores. Ele imediatamente ele foi lá. Ele ficou lá durante 25 anos como pároco. Ele só saiu de lá quando, por causa da idade, a ordem falou, Padre Weber, você não aguenta mais ficar aí nessa loucura aí de comunidade de pescador, vai para um lugar, pegava barco, ia para a ilha, era uma loucura. E aí ele parou e voltou lá para a Granja Julieta, na Rua do Verbo Divino, onde que é a sede deles em São Paulo. E aí, a partir desse momento, esse homem começou a gravar de novo, compor de novo, e hoje ele faz parte do grupo lá, junto com Delfim, na Catedral da Sé, da Escola Cantorum lá. Então ele está lá, as músicas dele estão sendo compostas, utilizando como base a antífona de entrada e a antífona de comunhão, uma riqueza, e os salmos. Então é um grande exemplo de humildade. A irmã Miriam também fez isso. A irmã Miriam, ela tinha as missas das crianças, então adaptava o ato penitencial, adaptava o hino de louvor, adaptava tudo. E quando chegou, ela até gravou, um dos últimos CD que ela gravou, sobre liturgia, lá atrás, que é conhecido, o Santo Senhor, e lá também tem coisa errada. Tem o povo cantando pelos pecados, como ato penitencial. Aí chegou um momento da vida dela que ela, perto dos 50 anos do concílio, que a CNBB começou a fazer uma grande reflexão com todo mundo. Ela pôs a mão na cabeça e falou, puxa vida, quanta coisa errada que eu fiz. E aí ela começou a não divulgar mais as músicas. E o mais bonito, admitir que estava errado. Acho que isso é o mais generoso de uma pessoa que tem uma... Poderia dizer assim, ela poderia falar assim, eu não preciso desse aval das pessoas, eu vou manter, não. Ela começou a falar das músicas, eu gravei muita coisa errada, cansei de ouvir ela falar sobre isso. Então, para mim, isso é um exemplo muito grande. Essa conversa que a gente está tendo, de maneira nenhuma, ela tem que servir de desânimo para as pessoas que trabalham com música litúrgica, porque senão realmente dá essa impressão de, puxa vida, então tá tudo errado, não tenho apoio, não tenho informação, não sei como faz, então isso que eu venho fazendo não está correto, então desisto. Não, é justamente o caminho contrário disso, que foi esse ponto que você falou da irmã Miriam, de fazer uma boa reflexão de vida, e, enfim, enquanto Deus nos dá vida, progredir na maneira como a gente reza, na maneira como a gente conduz a nossa vida ascética, é dever nosso, é dever de cristãos. Isso para quem canta e para quem não canta, isso para quem reza em casa, para qualquer batizado, para quem procura trazer pessoas para perto de Deus, enfim, isso e outra coisa também, reflexão. E outra coisa também, né, Márcio e Leandro? A igreja não é feita de ricos que esbanjam sua riqueza, mas de pobres que se dispõem a doar a sua pobreza. Então, assim, isso se aplica também ao conhecimento litúrgico. A pessoa tem boa vontade e está disposta, as portas da igreja vão estar abertas. E a pessoa tem eu não digo que tem o direito de errar, mas ela pode errar, né? Como a irmã Miriam, que é uma pessoa que tem 800 músicas, que todo mundo canta dela, e as músicas dela tocam corações, e a maioria adequada à liturgia, as pessoas que tocam e que cantam e que prestam o seu serviço são muito bem-vindos, e é um serviço importantíssimo, né? O que a gente reflete, né, o que a gente quer com essa reflexão é dizer, olha, tem um mundo para você, tem um mar para você mergulhar, meu amigo. Entendeu? Tem um mar de Deus, da graça de Deus, do Espírito Santo, para você mergulhar, né? A graça de Deus que abunda na liturgia é muito maior do que a graça de Deus em qualquer grupo de oração, em qualquer reunião de qualquer vertente da igreja, digamos, qualquer pastoral da igreja. É a igreja, é o próprio Cristo ali no altar. Então, se a gente consegue entender isso e se integrar a isso, participar de maneira ativa, os frutos disso serão muito maiores, né? Essa é a ideia, não é? Isso não é não pode, que pena que está errado, não. Nós estamos caminhando. Né? O Márcio e Fernando, eu vou dar um exemplo de uma música da irmã Miriam que é utilizada todos os anos no dia de Pentecostes, agora, no próximo domingo. É uma música que a irmã Miriam teve a humildade de mudar,
porque alguém falou para ela, olha, essa música tem um erro que não está errado, mas vamos melhorar a teologia. Ela compôs a música na época chamava Nós Estamos Aqui Reunidos Como Estávamos em Jerusalém. Todo mundo conhece, né? E aí chegou um determinado momento da vida dela, dos encontros, alguém, ninguém sabe quem foi, não sei se foi algum padre, falou assim, olha, você precisa rever um pouco isso, porque quando nós entramos para a missa, nós somos... A gente fica pensando assim, vou na missa das 8, vou na missa das 10, mas a missa, ela é atemporal. Quando você entra lá dentro, é um momento único da sua vida, é a sua última missa, talvez, você não sabe. Então, aí a pessoa deu uma aula de escatologia para ela, falando, olha, você tem que pensar que quando você está na liturgia, você está em outro momento da história. Então, em vez de você colocar... nós estamos aqui, coloca, estaremos aqui reunidos, porque vai falar da parousia, da vinda de Jesus, da Nova Jerusalém, e aí ela teve a humildade de mudar. Hoje todo mundo canta, né? Estaremos aqui reunidos, mas quando ela compôs, nós estamos aqui reunidos. Isso faz uma reflexão para as músicas de hoje, com esse excesso de intimismo que as pessoas colocam, meu Senhor, meu Jesus, eu te louvo, eu te bendigo, Senhor, vem aqui, porque o meu coração... Então, estaremos, não coloca apenas na liturgia, mas na liturgia universal, na liturgia ampla, pensando que pode ser sua última liturgia. Então, esse é um grande exemplo de humildade por parte dela, uma música que já era conhecida e ela mudou e hoje todo mundo canta certo. E esse tempo verbal que ela usou é interessante, do estaremos, de envolver tanto igreja da terra como igreja no purgatório e igreja no céu, é interessante porque Pentecostes, dando assim, pontuando um pouco do tempo litúrgico, Pentecostes é a grande missa que não terminou. Ela segue através dos tempos. É ali que inicia o trabalho apostólico. Então, ali a grande missa que não terminou e que vai voltar com a conclusão, a bênção final, que vai ser a volta do Cristo. Então, muito interessante esse ponto. Eu não sabia que a música era dela, hein? Não sabia. Era dela. A letra é do padre Lúcio Floro. O padre Lúcio Floro é de Santos. A irmã Miriam ficou muito tempo trabalhando em Santos, antes de ir para o Belém. E ela fez muitas músicas junto com o padre Lúcio. O padre Lúcio falecido já há uns 6, 7 anos atrás. O texto é dele e a música é da irmã Miriam. Olha só, não sabia. E uma coisa também que me chama a atenção, que até queria trazer para a discussão com vocês, é até que ponto é interessante, isso agora eu estou falando um pouco de financeiro, até que ponto seria interessante motivar para que os sacerdotes investissem, vou usar assim como eu estou falando em financeiro, também estou usando um termo próprio do mundo empresarial, investissem na ideia de haver uma consultoria que apoiasse o serviço litúrgico. Por exemplo, que eu dou, o Bach era protestante e quantas composições, né? Que foi investido, que eram encomendadas pela igreja para que se usassem nas celebrações. Eram feitos com todo o decoro. A gente tem um problema, Márcio, que eu acho que isso os músicos deveriam se ocupar dele, que é o seguinte, a gente falava, eu pelo menos falava de espaço litúrgico no sentido de espaço sonoro, né? A gente investe na arquitetura da igreja e faz campanha para trocar o piso, para comprar um lustre, uma imagem. Com relação à sonorização, a gente pouco investe, percebe? Quando muito é microfone e caixa. Quando muito, e assim, profissionalização zero, formação dos músicos zero, muito pouco. Às vezes, eu me aventuro a ajudar na sonorização do coral, de uma melancólica que é regido pelo Leandro. E assim, para você ter, porque assim, uma coisa é sonorização, outra coisa é sonorização de coral, outra é sonorização de modelo banda, outra é modelo coral, que é outra pegada.
E outra, assim, é diferente você fazer música, sonorização na igreja e fazer sonorização fora da igreja. Porque na igreja, Acústica. não é só acústica, é outro ponto que eu quero tocar aqui, que eu acho que eu não toquei contigo ainda. Não só a acústica às vezes não é adequada e tal, mas assim, na igreja eu não posso fazer uma sonorização que não favoreça o silêncio, percebe? Então eu tenho que fazer uma sonorização que as pessoas precisem prestar atenção para saber o que está sendo cantado, para saber o que está sendo dito pelo padre ou pelo leitor, né? Então, eu preciso de uma sonorização com volume equilibrado e mais baixo, muito mais baixo. Não é pouco, não é muito mais baixo do que por aí fora, né? Por quê? Não é só porque, não, é porque, assim, as pessoas têm que fazer silêncio. É natural do ser humano. Se ele ouve um som alto, ele conversar, ele distrair, porque ele não precisa prestar atenção para ouvir o que está sendo dito, o que está sendo cantado, né? Eu vou dar um exemplo aqui, assim, como a gente está distante disso, né? O Leandro teve oportunidade de alguns lugares que, por exemplo, aqui na paróquia mesmo de São Sebastião, a gente, quando veio fazer, a gente desligou a caixa, né? Porque o próprio corpo de vozes supria, então não precisa de uma caixa de som. A gente chegou a desplugar a caixa de som no local onde o coral estava, que era justamente para ter um efeito de sonorização melhor do que reverberar aquilo e ficar muito alto, né? Leandro, acho que talvez não saiba disso, né? Eu não sei. A única coisa que eu posso dizer para você é que duas músicas que nós postamos no Facebook foi gravada na sua paróquia. Foi o Cordeiro de Deus da Irmã Miriam e o Glória do Padre Ney Brasil. Foi gravado aí. A acústica estava ótima mesmo. Então, e não tem uma acústica profissional. Nem mesa eletrônica aqui, digital tem, né? Eu digo nem mesa, não estou desmerecendo, assim, não tem a mesma tecnologia, digamos assim, né? Mas é o cuidado litúrgico, é diferente. Então, assim, é importante isso que você falou, Márcio, porque precisa não só na formação do músico, como na sonorização. Estou falando de um ambiente, de um espaço litúrgico. Se eu estou falando de um espaço litúrgico, a música tem que ser litúrgica, a sonorização tem que ser litúrgica. Por exemplo, a música ela é para a assembleia e para o povo. Então, se eu tenho várias caixas de som numa igreja grande, eu vou ter um volume adequado, e a música vai soar na igreja inteira, ok? Bom, para o ambão da palavra, o ideal seria que o som se concentrasse mais próximo ali do altar do ambão da palavra. Aumenta as caixas de lá, né, dali próximo, e abaixa as caixas da assembleia. Por quê? Para o povo ouvir e prestar atenção na onde está saindo o som mais alto. São detalhes que a gente está há anos-luz de fazer. Mas você percebe como seria sonoridade litúrgica, né? Eu estou criando aqui, não sei se alguém já falou, já deve ter falado, eu não sou nenhum gênio, óbvio. Alguém já falou que já trabalhou isso de maneira muito melhor do que a minha. Mas, assim, o espaço litúrgico, ele é um espaço também das ondas sonoras, né? Que estão louvando o Senhor, né? Que são nossas. Então, assim, tem muita coisa que deve ser trabalhada, né? Um pouco disso a gente fez quando a gente foi cantar, não me lembro qual paróquia que foi, que o coral foi cantar, que eu fiz questão de levar, não precisava, mas eu fiz questão de levar uma caixa minha, 2 caixas minhas, colocar nas 2 laterais da igreja, né? E desligamos o que estava fora e aumentamos o que era da igreja ali do altar, né? Para poder fazer a sonorização parecida com isso. Mas são coisas que a gente está muito longe e eu também não tenho equipamento suficiente para isso e nem conhecimento técnico. Mas, assim, mas isso é sutileza, né? Isso então, é sutileza. É sutileza, Leandro, mas você percebe que é algo... Por que é sutileza? Porque nós não estamos acostumados a esse conceito. Percebe? Nós não estamos acostumados a espaço litúrgico pensar sonoridade. A gente pensa visual. Né? Só você pensar, por exemplo... volume. Só vocês pensarem, por exemplo, na questão do microfone. Se você chega numa paróquia com um coral para cantar, você é obrigado você se submete, ou eu usando a palavra submeter de novo,
você se submete aos cuidados de quem não tem obrigação de ter aquela formação técnica para cuidar da sonorização. Vai o sujeito e coloca um microfone próximo de um baixo, por exemplo, ou de uma contralto. E você mascara completamente o som que está sendo reproduzido nas caixas. Você perde o equilíbrio das vozes. O equilíbrio das vozes, exatamente. Eu ia usar a palavra mescla, mas mescla não cabe. É equilíbrio a palavra. E você perde todo aquele efeito que o coral causa. E vale lembrar que a gente viveu pouco mais de 19 séculos sem microfone nenhum. Nem papai pegar sermão. Mas as igrejas tinham acústica, né, Márcio? Sim. Não é à toa que esses espaços hoje são usados para concertos. Eram feitas para isso. Eram pensadas, aí que eu volto no meu ponto. Elas eram pensadas para o canto gregoriano, elas eram... órgãos de tubo faziam parte da arquitetura da igreja. Né? Sim. Estavam ali. Que é um instrumento oficial, diga-se de passagem, da igreja. Sim. Inclusive, é o ponto 120 da Sacrosanto Concilium. Isso não mudou com o Conselho. Sim, não mudou. E aí eu queria fazer um pequeno adendo. O instrumento oficial da igreja é o órgão de tubo. Não é qualquer órgão. Né? Porque, assim, às vezes a gente... existem órgãos, obviamente, falando daqueles órgãos que tem pedal para sustentar no baixo ali, né? Auxiliar na melodia, né? O canto do povo e tal. Existem bons órgãos que imitam, digamos assim, algo próximo ao órgão de tubo, mas não se compara. E existem órgãos também desses que são ruins, né? Parece uma sinfonia de mosquito. Né? Aí a gente pensa que só porque tem um órgão ali, é um órgão que tem que tocar porque é o instrumento oficial da igreja. O instrumento oficial da igreja é o órgão de tubo. Se você tiver um bom órgão e um bom organista desses, né, eletrônicos, beleza. Né? Eu acho que até dispensável outros instrumentos. Ou até poderia fazer mais para complementar. Mas o instrumento principal seria esse. Agora, se eu tenho um organista, né, limitado, e se eu tenho um órgão ruim, né, ou ligado no sistema de som ruim, né, aquilo vai ficar ruim, horrível. E a pessoa que não está falando, esse é o instrumento oficial da igreja. Não é esse não. O instrumento oficial é aquele que tem no Mosteiro de São Bento, por exemplo. Aquele é o instrumento oficial da igreja. Aqui e sem falar... paróquia, né? Que tem um órgão de tubos, né? Que é a paróquia... Nós temos órgãos de tubos no Brasil afora. Nós temos órgãos de tubo Brasil afora que não tem organista ou não tem manutenção. Parado. É uma pena. Bom, eu vou falar do investimento, né? Não é fácil as pessoas, as paróquias, ou até a diocese mesmo, pensar nessa questão. As dioceses que tiveram um bom resultado nesse sentido foram dioceses que o próprio bispo ele tinha esse pensamento. Campinas é um exemplo disso. Cleito Dias, que gravou o Eis-me Aqui Senhor lá com as músicas do Frisino, é um exemplo disso. O bispo que iniciou um trabalho todo musical, ele que pediu que montasse o coral arquidiocesano, depois ele fundou a Escola Diocesana de Música, ele deu o andar inteiro do centro pastoral para o Cleiton organizar isso. Hoje é utilizado até pela pastoral litúrgica, com aulas até para as pessoas aprender a melhorar a dicção. Então, assim, quando o trabalho é de cima para baixo, parece que alavanca de forma mais rápida, né? E quando é de baixo para cima, é um pouco mais lento. Mas várias dioceses aqui ao redor da gente, a Diocese de Santo André também, é o Diego, que é o coordenador lá, ele também consegue fazer isso, mas realmente, quando a paróquia ela pensa em uma assessoria, por exemplo, a paróquia São Bento, quando eu mudei para cá, o pároco era o Padre Luiz Antônio. Depois o Padre Luiz Antônio foi para São João, que tem uma ótima acústica lá também. Depois agora ele está lá na Santa Inês. O Padre Luiz Antônio, quando eu me mudei para cá, que eu fui me apresentar para ele marcou uma formação sobre ano litúrgico para toda a pastoral litúrgica. Aí eu vim da formação, eu acho que ele queria ver se eu sabia falar alguma coisa mesmo de liturgia, né? A verdade era isso. E realmente eles gostaram, ele participou da formação, gostou, e naquele dia ele falou assim para mim, pegou o microfone e falou assim, olha, Leandro, gostaria que você soubesse
que todo tipo de investimento, todo tipo de formação que você fizer fora de São José, eu vou custear para você. E realmente, o encontro de compositores, nos anos que ele estava aqui na minha paróquia, foi ele que custeou para mim o encontro de compositores. Porque a CNBB promove o encontro de compositores uma vez ao ano, e a formação nós não pagamos, que é a CNBB que paga. Mas nós temos que pagar a refeição e a hospedagem e a condução. E realmente ele cumpriu com o que ele falou. E nesse sentido, nós montamos aqui na minha paróquia uma comissão de música litúrgica. Os músicos recebem, a PASCOM recebe antecipadamente 3 sugestões de canto de abertura, ato penitencial, hino de louvor. Então, assim, é um trabalho que ainda tem pessoas que não gostam, lógico, porque as pessoas querem cantar qualquer coisa, mas a gente tenta fazer esse trabalho. Mas, assim, é raridade alguém que investe nesse sentido, com uma assessoria. O padre Luiz Antônio, na paróquia São João também, por ocasião do Jubileu de Ouro, eu fiz um trabalho de formação litúrgica com os músicos de lá e também montei uma oficina de violão e uma oficina de canto coral. E nós cantamos durante 1 ano e meio em 3 missas. E foi muito bacana, porque o coral foi formado de pessoas do povo. Então foi muito bacana o trabalho. É lógico, o trabalho não conseguiu atingir o nível do coro diocesano. O coro diocesano toda semana tem trabalho, então é um desenvolvimento diferente. E eu fiz um trabalho lá e deu resultado no trabalho. Então, assim, essa conscientização de investimento na música é algo que também a gente vai engatinhar, porque tem a ver também com a formação no seminário. Tem a ver com essa formação no seminário, aquilo que foi despertado no jovem, né? Porque nesse período de estudo é um período que ele consegue desenvolver muitas aptidões, né? E depois do Concílio Vaticano II passou a não ser obrigatório esse estudo de música, né? E chega, você imagina, você, Márcio, Fernando, nós temos tanta dificuldade de lidar com os músicos que são amigos da gente, amigos. Imagina, você participou de uma missa com um amigo ou um seu, ele está cantando lá. Chega lá, cantou Bendito da Ovelha Perdida. Aí vamos lá no final conversar com ele, olha, tudo bem, quanto tempo, né? Lógico, passou a pandemia, você já consegue abraçar a pessoa, que acho que é o que mais nós estamos sentindo falta, de abraçar todo mundo. Tudo bem, quanto tempo e tal? Ô, Leandro, você está aí? Ô, Márcio, você está aí? Fernando, você está aí na missa? Ó, vim participar aqui na sua paróquia hoje e tal. Então, rapaz, você gostou? Né? Normalmente as pessoas perguntam, você gostou? Gostei, porque a gente tem que valorizar, o Fernando disse isso muito bem, né? Tem que valorizar, todas as iniciativas tem que valorizar. Só que aí você vai ter que tocar na ferida. Olha, essa música, ela não está no missal. O missal é a nossa orientação geral. Você vai, né? Aqui não é o momento disso, mas a gente vai ter uma outra oportunidade para falar sobre isso, mas você vai explicar. Corre o risco de a pessoa ali, sendo seu amigo, ele não gostar do que você falou. Então você imagina um recém-sacerdote assumindo uma paróquia, seja como vigário, e aí o pároco fala para ele assim, você vai ficar responsável pela pastoral litúrgica, vai orientar. Imagina a dificuldade que esse jovem padre tem para chegar nos músicos, para pedir para baixar o volume. Olha, baixa um pouquinho o volume. Normalmente, fala, mas esse padre nem entende de música, que ele está falando do volume. Então, chegou agora? Chegou agora, né? Então, é uma dificuldade, é uma polêmica, sempre é uma polêmica você tratar disso com pessoas próximas. Imagina alguém que está chegando agora, então, assim, um padre assumir todas as funções dele, atender confissão, administrar e também cuidar dessa parte pastoral, e cuidar desse zelo na liturgia não é fácil, porque nós da música, sempre nas formações que eu dou, as pessoas reclamam que não posso falar com o músico porque ele não gosta, porque é a fama que nós temos, né, de não aceitar críticas, de não aceitar que isso é litúrgico, né? Então esse desvincular música litúrgica de pastoral litúrgica é um problema. Porque quanto mais você se aproxima da formação que a pastoral litúrgica recebe, mais a sua música vai deixar de ser superficial. Ela vai também aprofundar nas bases que a igreja nos pede sobre música litúrgica. Mais próximo do problema você fica também, de entender qual que é o problema que você tem. Sim. Isso eu estou sendo pessimista. Mas, por exemplo, a gente tem uma característica aqui na diocese, isso não é crítica, figura, porque eu não tenho know-how para falar da estratégia.
Mas, por exemplo, a gente tem uma grande rotatividade de padres. Sim. Aqui, é característica, né? O bispo adotou essa estratégia de ora... Então, o padre Bentinho uma vez me disse isso, que o bispo sempre orienta os padres: assumam uma paróquia já com a mão na mala, para poder, se for o caso, te designarem para outro ponto. Então, característica do governo pastoral dele. Mas com isso nós, enquanto músicos, temos essa dificuldade. Quem será o próximo que vai vir? Quais são as características do próximo? E aí esse problema se agrava um pouco, Márcio, pelo momento que a gente vive, né? A gente vive um certo momento de transição, porque depois do Concílio Vaticano II, a coisa ficou meio bagunçada. Todo mundo sabe disso, né? Isso não é segredo para ninguém. E a gente tem muitos padres que foram formados naquela época ou formados por gente que foi formado à época imediatamente posterior ao Concílio Vaticano II, né? E a igreja parece que hoje deu uma certa refreada, já vinha acenando nesse sentido, e disse, olha, espera aí, vamos voltar a uma sobriedade litúrgica, né? Vamos fazer um movimento de retorno a uma maior sobriedade litúrgica, isso reflete direto na música, né? Então, nós temos padres que estão nessa vibe do retorno a uma maior sobriedade litúrgica, geralmente os padres mais novos, e nós temos padres que vieram do Concílio Vaticano II com uma visão, aliás, não é que vieram do concílio, né, com uma visão tanto equivocada do concílio, bem claro aqui, nada contra o concílio. Então, assim, a gente tem padres muito diferentes juntos, né? Tem aqueles que olharam para o concílio e falaram, peraí, eu vou até aqui porque estão fazendo coisa que está fora do próprio Concílio Vaticano II. Tem gente que, enfim, né, tudo em nome da pastoral, tudo em nome da enculturação, tudo em nome do povo, é o povo, é o povo, antropocentrismo exacerbado, vale tudo pela participação, papapá. E nesse movimento de retorno, a gente está meio que num encontro de duas águas ali, naquele redemoinho. Então, quando você faz essa rotatividade, você tira um padre que tinha uma visão litúrgica mais de acordo com aquilo que a igreja está vivendo hoje e coloca alguém que é, né, de outra visão pastoral. Isso mata muitas vezes a nossa... até assim, nós leigos que trabalhamos com liturgia, é difícil, você não vai competir com o padre. Quando o padre fala para o sujeito cantar aquela música, e sua formação foi para o espaço. Dependendo da pessoa que tiver ali, você pode ter falado o que for, né? Ela vai cantar aquilo. Eu já tive pedidos assim e atendi, porque a gente obedece, obviamente, né? Eu pelo menos falo assim, eu deixo claro que eu não concordo, mas também às vezes desobedecer é pior. Resmungão. Ser não, resmungão. Às vezes, Leandro, desobedecer é pior. Gente. Eu tô brincando. Você criar uma cisão, um escândalo é pior, né? Falar, não, sai por aí e falar, não, padre, essa música não é litúrgica, é pior, né? Então, assim, a gente obedece e canta, mas pelo menos ao pároco falar, isso aqui eu acho que tá errado, né? Mas aí essa rotatividade acaba dando esse problema, sim. Porque você pega, a gente teve o padre Gustavo aqui como vigário, né? E, assim, depois veio outro vigário. E o padre Gustavo, ele é doutor em liturgia. Sim. Né? Então, assim, a gente não tem uma coerência na linha pastoral que está sendo seguida. Né? Você tem, por exemplo, a gente, quando o padre Gustavo celebrava, a gente cantava algumas coisas em latim. Você se lembra disso? Lembro. Né? A gente cantou Anima Christi, do Marco Frisina, Salve Regina, não, Adoro Te Devote, nós chegamos a cantar, né? E em latim, não foi em português, não foi versão em português, foi realmente um canto, se não entoamos como canto gregoriano, é porque tinha instrumentos, mas a pegada era toda essa. Já hoje não dá para fazer isso, né? Hoje já começa, já olham torto, né? Tipo, isso aí não, porque o povo não participa, o povo ama, né? Mas, enfim. Facto veritas est. Na verdade, essa preocupação com o povo,
é o grande desafio, porque preocupa-se demais com o povo e pouco com quem está sendo adorado, né? Que a gente foi ali para adorar uma pessoa e não o povo, né? A gente não foi para agradar X, Y, Z de características de assembleia. Tanto que se for fazer isso, se for para democratizar a assembleia, ali você vai ter gostos para todo tipo, cor, idade os Mas o estilos que eu acho musicais mais, vão variar demais. que eu acho mais importante é que, assim, se você fizer uma missa liturgicamente adequada, o coro ele é testemunha disso, né? O coro, o coral Mamira Terezinha Collin, que o Leandro rege, Uhum. a receptividade é excelente, né? O pessoal gosta, né? E gosta e participa, e se sente dentro da liturgia, que é a função da música, né? A função da música não é desviar do sagrado, ao contrário, é ajudar a introduzir o sagrado, né? Sim. Eu me lembro que teve um seminarista que nos chamou para cantar um grupo de Nazaré, que é o grupo que eu faço parte, nos chamou para cantar no encontro de jovens e pediu uma missa liturgicamente adequada, porque ele viu a gente cantando porque eu queria isso lá, queria mostrar isso para o jovem. E nós cantamos a missa inteira. Cantamos uma música do Leandro, Glória do Leandro, inclusive, que tem um refrão que é mais ritmado e as estrofes, né, já são recitativos, como no canto gregoriano, né? Cantamos Marco Frisina, cantamos... Então, assim, o povo amou. O jovem não gosta o quê? Como assim não gosta? Mostre para ele, para o jovem, né? Faça uma missa jovem. É óbvio que o jovem ele vai precisar de algumas coisas que ele busca fora da igreja, alguns estilos musicais que ele busca fora da igreja, né? Porque é um período de readaptação. A celebração não, meu Deus do céu, a celebração é o Cristo, ele está ali para o Cristo, né? Ele não está ali para a música. Se estiver ali para a música, é um lugar errado. Simples assim. Exatamente. Eu acho que é o seguinte, gente, eu acho que como introdutório desses nossos bate-papos, valeu a pena esse primeiro para a gente tratar da problemática, para a gente depois começar... Bom, aqui você sabe que, como diria o irmão Alberto lá dos Salesianos, aqui a gente resolve todos os problemas do mundo, né? Então, já que a gente resolve, a gente poderia já começar a pensar no próximo bate-papo, para a gente começar a adotar algumas coisas de prática, de já partir para alguns temas e agendar uma próxima conversa para a gente começar a expor alguns temas. Vocês têm alguma sugestão de qual caminho que a gente poderia adotar? Não sei, acho que a gente podia conversar depois lá pelo WhatsApp, né? Lá, então, que a gente decide com tranquilidade. Então, perfeito. A gente fica, então, de débito para quem depois acompanhar essa gravação nossa, que a gente deve voltar e trazer alguns assuntos já de ordem prática para... Agora, uma vez que a gente entendeu a dimensão do problema, para começar a trazer já algumas luzes para que quem veja consiga pensar, puxa, isso dá para fazer na minha paróquia, essa característica tem isso lá, eu consigo aplicar, não, tal problema e o pároco vai ser resistente. Enfim, eu acho que dá para a gente evoluir nesse sentido enquanto discussão. Tá bom. Perfeito, senhores. Então, acho que hoje objetivo atingido. Alcançado. Vocês querem colocar algum outro ponto para a gente poder... Não. Tudo bem. Também não, Márcio. Eu queria só agradecer e dizer que, assim, a gente está com muita saudade, né? De encontrar pessoalmente e de poder aqui fazer aquilo que o Leandro disse, se abraçar, né?
Mas, assim, Deus nos deu essa oportunidade de nos amarmos à distância. Para quando a gente se encontrar, a gente dá valor naquilo que é a presença. As missas não estão suspensas. As missas não estão suspensas. Isso é importante lembrar as pessoas. As missas não estão suspensas. Está suspensa a participação do povo. As missas só estarão suspensas a partir do momento que nós tivermos perseguição religiosa ou nós não tivermos mais novas vocações. 2 motivos para a nossa oração. Tá bom. É isso aí. Um abraço, Márcio. Um abraço, Fermata. Gente, Fiquem com Deus. próxima, Bom final gente. de semana. Fiquem com Deus. Bom fim de Tchau. semana para vocês. Bem. Tchau, tchau. Bem.